Olá, turma, tudo bem? Hoje vamos iniciar o estudo sobre porcentagem de juros, tá? E o que veremos nesse capítulo? Veremos acréscimo, desconto, juros simples e juros compostos, certo? Porém, antes de a gente iniciar o estudo aqui do livro, eu queria chamar a atenção de vocês para o uso de porcentagem, tá? Que não se resume apenas no que a gente vai ver aqui no livro, certo? Inclusive, eu acredito que nos últimos dias aí, com toda essa situação que o mundo está passando, provavelmente você tenha escutado muito falar em porcentagem, principalmente quando apresenta os dados da Covid-19, tá? Quando fala a relação de pessoas infectadas, curadas, tá? De óbitos. Então, normalmente, eles trabalham em cima de porcentagens, tá certo? Então, antes de a gente iniciar, eu trouxe aqui um site para a gente ver um dado aqui, tá certo? E ver como é que é aplicado, uma das formas que é aplicada a porcentagem. E também a gente saber como ler esse dado, tá? E calcular também esse dado, tá certo? Para simplesmente a gente não só olhar e nem saber do que está falando, tá bom? Então, aqui foi uma matéria que eu separei do dia 31/7, tá? Do mês passado. E o que eu quero mostrar está bem aqui embaixo, né? É nesse parágrafo aqui, tá? Dos 166.154 casos confirmados desde o início da pandemia, 148.018 já são considerados curados. 14.673 encontram-se ativos e 3.463 tiveram óbito confirmado pela Covid-19. Os casos confirmados ocorreram em 407 municípios baianos, com maior proporção em Salvador, que foi de 34,77%, tá? Então a gente tem esse dado aqui, ó, certo? E aí o que é que acontece? O que a gente se pergunta é o quê? Essa porcentagem aqui representa o que em relação a números de pessoas, de casos, tá? Porque está falando de casos envolvidos. Mas o dado que foi dado aqui está em porcentagem, tá? Então a gente precisa fazer essa relação da leitura de porcentagem em relação à quantidade numérica, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu já vou pegar isso aqui para a gente relembrar como a gente calcula a porcentagem, tá certo? A gente já faz esse apanhado aí de revisão, tá certo? Porque a gente vai precisar também para calcular lá, quando a gente entrar no assunto do livro lá, tá certo? Então o que, é que acontece? 34,77%. Esse dado aqui, vou pegar aqui o rascunho, vou reescrever ele aqui. Então, o que está escrito lá é 34,77%, tá? E aí a gente precisa lembrar duas coisas aqui. Primeiro, precisa lembrar isso aqui, ó. Quando o meu número é decimal, todo número decimal eu posso escrever ele como uma fração decimal, tá certo? O que é que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar quantos números eu tenho depois da vírgula. Nesse caso, eu tenho dois números depois da vírgula. Quando eu tenho dois números depois da vírgula, então quer dizer que o denominador da minha fração decimal ela vai ser 100. Se eu tivesse um número, seria 10. 3.000, tá? Então, nesse caso, observe que eu só estou olhando para o número decimal, tá certo? Esqueça ali a simbologia da porcentagem por enquanto. Então, esse número aqui, eu posso representar ele como? Eu posso representar ele assim, ó. 3.477, tudo isso dividido por 100, tá? Essa é a representação do número decimal. Porém, eu também sei que a simbologia de porcentagem, ela representa uma divisão por 100, tá? Então, quer dizer que esse número aqui, ele está dividindo por 100.
Ele está sendo dividido por 100, tá certo? Então, esse número que eu representei dessa forma, ele está sendo dividido por 100, tá? Então, eu vou colocar tudo isso aqui dentro de um parêntese, tá certo? E tudo isso aqui eu vou dividir por 100, tá? Então, vamos ver de novo aqui, ó. Olha só. Esse número aqui é simplesmente a representação desse número decimal, beleza? E esse 100 daqui de baixo é justamente a representação dessa porcentagem aqui, tá? Então, continuando aqui, a gente vai fazer esse cálculo. A gente sabe que, lá da fração, que quando a gente tem uma divisão de frações, a gente repete o numerador, tá? Então, que vai ficar 3.477 dividido por 100 e multiplica pelo quê? Pelo inverso do meu denominador, que nesse caso aqui é esse 100. Quem é o inverso de 100? É 1 sobre 100. Então, vezes 1 sobre 100. Tá? E aqui a gente faz o cálculo de multiplicação de fração. 3.477 vezes 1 dá 3.477. Dividido por 100 vezes 100 dá 10.000. Igual. Agora observe que agora eu só vou correr vírgula, né? Porque eu tenho 4 zeros aqui, então minha vírgula vai correr quantas vezes aqui para minha esquerda? 4 vezes. Então aqui o resultado vai ser o quê? 3,3477. Tá certo? Então, aqui eu transformei esse número em um número decimal. E o que é que eu vou fazer com esse número decimal? Eu vou multiplicar pelo dado que tem lá na notícia, tá certo? Então, com posse disso aqui, eu posso retornar para cá, tá? E esse dado aqui, ele está fazendo referência a que quantidade total? A essa quantidade total aqui, ó, tá? Então, eu preciso saber agora qual é a quantidade aqui de casos em Salvador. Como é que eu vou fazer isso? Aí, aqui, para a gente não perder tempo, eu vou pegar a calculadora, tá certo? Para a gente fazer essa conta. Então, com posse do número lá, né, que é 0,3477, a gente vai multiplicar por esse número aqui, que é 166.154. Isso dá cerca de 58.000 pessoas, 58.000 casos, certo? Então, quer dizer que de todos esses casos aqui que ocorreu, cerca de quase 50, aproximadamente 58.000 casos foi só em Salvador, tá certo? Então, deu para vocês perceberem aí como é que é feito essa leitura quando você trabalha com porcentagem. Tá tranquilo? Então, dito isso, vamos voltar lá para o livro, tá? Vamos lá. Então, seguindo aqui, vamos falar sobre acréscimo, o uso de porcentagem em acréscimo, tá? Quando eu falo de acréscimo, eu estou falando de uma conta de somar, tá? Eu tenho um valor e vou acrescentar outro valor, beleza? Então vamos lá. Observe a situação a seguir. Beatriz trabalha longe de casa onde mora, longe da casa onde mora, e precisa comer fora diariamente. Certo dia, ela leu na internet uma notícia com a informação de que comer fora tinha ficado 3,8% mais caro. Notícia desse tipo aí normalmente se vê aí nos noticiários do dia a dia, certo? Talvez não com essa porcentagem, mas com outras, né? Mas agora você já sabe como é que você vai trabalhar com a porcentagem. E aqui a gente vai reforçar isso, tá? Antes do aumento do preço das refeições em restaurantes e lanchonetes, Beatriz gastava R$ 400 por mês para almoçar.
Quanto ela vai gastar por mês após esse aumento de 3,8%, certo? Aí vamos fazer o cálculo em duas etapas, o que ele sugere aqui, né? Então, primeiro calculamos quanto Beatriz vai gastar mais em reais. Então, ele fez o quê? Ele reescreveu isso aqui, 3,8 dividido por 100. Observe que aqui ele não fez aquela mesma arrumação que a gente fez lá, de pegar o número decimal e transformar em fração dividido por 100. Tá? Ele escreveu o número decimal dividido por 100 aqui, direto. E aqui mesmo ele já fez a divisão. Tá? Pode fazer isso? Claro que pode. Lá eu estava mostrando a você de onde é que surgia o resultado, tá? Mas claro que você pode fazer essa conta aí direto. Lá a gente estava simplesmente aproveitando para revisar. Então, aqui ele fez o quê? 3,8 dividido por 100, porque é porcentagem, multiplicado por 400. Então, ele vai calcular quanto é 3,8% de 400, tá? Então, eu sei que 3,8 dividido por 100, minha vírgula vai correr duas vezes para a esquerda, vai ficar 0,038, e isso eu vou multiplicar por 400, que dá 15,2. Esse seria o resultado? Não. Isso aqui corresponde ao que ela vai gastar a mais, tá certo? Ela gastava 400 e houve um acréscimo de 3,8%. Quanto é que significa 3,8% em dinheiro significa quanto? Significa 15,20, sabendo que isso está relacionado a 400, tá certo? Então, adicionamos o valor do acréscimo ao que Beatriz gastava antes. Então, ela gastava 400, agora houve o acréscimo de R$ 15,20. Então, agora ela vai gastar R$ 415,20, certo? Aí ele sugere outra coisa aqui, ó. Também podemos fazer o cálculo do aumento em uma única etapa. Nesse caso, devemos considerar que, como o acréscimo é aplicado sobre os R$ 400, que é a quantia que Beatriz gastava anteriormente, esse é o valor de referência, que corresponde a 100%, ou seja, o valor total que ela gastava está relacionado com 100%, ou seja, o total, né? Após o aumento de 3,8%, o gasto de Beatriz passa a ser de 100% mais o somatório, né, de 100% mais 3,8%, que é o acréscimo aqui, ó, que é o aumento. Então, ele vai, quando você soma, você tem 103,8%. Tá? Então, tem essa forma e tem essa forma aqui. Aí vai de você verificar o que é mais viável para você, o que fica mais tranquilo para você, tá certo? Os dois estão corretos, claro. Então, o que acontece? Agora, ela vai calcular isso aqui direto. Ou seja, aqui ela calculou parcialmente. Ela calculou primeiro a porcentagem, conta que era 3,8 de 400, e depois ela somou. Aqui ela já vai fazer, o livro já está fazendo o cálculo direto, já vai sair o resultado direto, porque ela já acrescentou antes, tá? E quando faz o cálculo, o resultado já é com esse acréscimo. Então, vai fazer aqui exatamente o mesmo passo daqui, ó. Só que aqui vai calcular o quê? 103,8 dividido por 100, tá? Que é da porcentagem, de 400, que é vezes 400. E aí, fazendo essa divisão aqui, vai ficar 1,038 vezes 400. E quando faz essa conta aqui, dá 415,20. Tá bom? Então, chega ao mesmo resultado. Certo? Então, isso é só o lance de você verificar o que é mais viável para você, o que está mais tranquilo. Tá? Então, seguindo aqui. Agora vamos analisar outra situação. Lucas, colega de Beatriz, não sabe qual era a sua despesa com refeições, mas depois do aumento, viu que passou a gastar R$ 519. Sabendo disso, podemos calcular o quanto Lucas gastava antes. Nesse caso, o valor de referência, que corresponde a 100%, é desconhecido. Observe que aqui
já é uma situação diferente, né? Aqui ele sabe que houve um aumento e depois desse aumento ele está gastando 519 e ele precisa saber quanto é que ele gastaria se não tivesse esse aumento de 3,8%. Observe que agora o movimento é o contrário, né? O movimento é contrário, tá? Então, após o acréscimo de 3,8%, temos 100 mais 3,8, que é igual a 103,8%, tá? Como a gente viu antes. Aí o que? Sendo X o valor gasto por Lucas, antes do aumento temos. Observe aqui que esse X está justamente no lugar de quem? Está no lugar desse 400 aqui, ó. Ó, perceba que está no lugar desse 400. Por quê? Ele não sabia quanto é que ele gastaria antes, tá? Ele sabe quanto é que ele gasta no final. Ou seja, aqui, aquele 519 lá está no lugar desse 415 aqui, ó. E aí, o que ele quer saber é justamente esse valor aqui, ó, tá? Então lá ele chamou de X, certo? Então, seguindo aqui. Então, ele quer saber esse valor aqui, e aí ele vai manipular essa expressão aqui. Isso aqui é equação, tá certo? Então, 103,8% de x é igual a 519. A gente sabe que o de vai virar vezes, então eu vou ficar com 103,8 dividido por 100 vezes x é igual a 519, tá? Fazendo essa manipulação aqui, a gente vai fazer o quê? E aí, existem várias formas, né? De a gente fazer isso. A gente pode pegar esse 100, passar para o lado de cá multiplicando, tá? Só que aí a conta ela vai ficar mais longa, né? O que está dividindo passa para lá multiplicando. Então, a conta ia ficar muito grande, porque você ia ficar com 103,8 vezes x é igual a 519 vezes 100. Aí você vai ter que calcular esse 519 vezes 100 para depois você dividir por esse número daqui, tá? Então, o que ele fez aqui foi o seguinte, ele dividiu aqui da mesma forma que ele dividiu lá atrás, na outra página. Então ele fez 103,8 dividido por 100 dá 1,038 vezes x é igual a 519 e a gente sabe que divide dois lados por 1,038, tá certo? Os dois lados é dividido por esse número, porque eu preciso ficar apenas com o x desse lado, tá certo? Então esse 1,038 ele vai aparecer dividindo o 519 desse lado aqui. E fazendo essa conta daqui vai dar 500. Então quer dizer que antes do aumento, se não tivesse aumento, ele ia gastar R$ 500, certo? Talvez essa conta tenha ficado um pouco confusa. Então, vamos lá, vamos repetir. Observe aqui. Deixa eu pegar o bloco de anotação, né? Melhor. Deixa eu pegar os dados aqui, tá? Aqui não dá para copiar não, mas vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Olha só, lá tá assim, ele quer 103,8%, tá? De x. Por que de x? Porque x é o valor que ele quer saber quanto era que ele ia gastar, quanto é que ele ia gastar se não houvesse esse 3,8%, certo? O que ele sabe é que 103,8% de um certo valor dá R$ 519. É isso que ele sabe. Mas ele quer saber que valor é esse, tá? E aí, para a gente fazer isso, a gente utiliza nosso conhecimento de equação. Então, vai ser 103,8, certo? Multiplicado por x, e isso dá 519, certo? E
a gente sabe que o quê? Que esse 103,8%, deixa eu colocar o porcento aqui, né? A gente sabe que esse 103,8% a gente pode escrever da seguinte forma, pode escrever assim, 103,8 dividido por 100. Opa. Deixa eu colocar dentro do parênteses aqui, que está dando 103,8, isso dividido por 100, tá certo? Multiplicado por x, e isso é igual a 519, certo? E aí o que é que acontece? Como eu falei lá, aqui é uma multiplicação, tá? Se eu multiplicar aqui, vai ser 103,8 vezes x. Aí vai ficar 103,8x, tá? E esse 100 eu passaria para o lado de cá multiplicando 519. Só que, como eu falei anteriormente, a conta vai ficar longa, tá? E aí o que? Vamos fazer como o livro sugeriu. O livro sugeriu o quê? Você fazer essa divisão aqui por 100. Porque essa divisão aqui é fácil, é tranquila. É só correr vírgula. Então, fazendo essa divisão, vai ficar 1,038, tá? Multiplicado por x. E isso tudo é igual a 519, certo? E agora o que acontece? Eu preciso agora tirar esse 1,038 daqui, tá certo? Porque eu preciso encontrar apenas o valor de x. E a gente sabe que em uma equação, o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, tá bom? Então, se desse lado eu dividir por 1,038, do lado de cá eu também tenho que fazer a mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, é pegar tudo isso aqui, dividir por 1,038, certo? E do lado de cá, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, 1,038, tá certo? Só que o que é que acontece? Quando eu faço essa divisão aqui, ó, 1,038 dividido por 1,038, isso aqui é igual a 1. Então, se é igual a 1, do lado de lá, só vai ficar quem? Só vai ficar x, tá? E do lado de cá, eu vou fazer essa divisão aí. 519 dividido por 1,038, certo? Então, quando fez essa divisão aí, deu 500, certo? Então, foi basicamente essa conta que o livro apresentou lá. Apenas ele saltou daqui, da linha de cima aqui, né? Do numerador, ele saltou daqui para cá, tá certo? Mas é bom você relembrar, vocês relembrarem que existe essa regrinha aqui, ó. O porquê apareceu o X sozinho lá, né? Não apareceu do além, tá? Então, voltando lá para o livro, então deu R$ 500, tá certo? Então espero que aqui tenha ficado claro, tá bom? E aí, vem aqui as atividades aqui, né? E eu quero chamar a atenção, eu não vou responder todas aqui, tá certo? Eu só vou responder aqui duas, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para a leitura, tá certo? Esse sobre aqui, ó. O sobre aqui está dizendo o quê? Que é 1% em cima desse valor, tá certo? Aqui, talvez na questão aqui, esteja claro, você dê para entender aí que está falando isso, mas essa informação aqui poderia estar dentro de um texto, tá? E aí você precisa interpretar isso aí. Então é 1% sobre 420, então é 1% de 420, tá certo? É a mesma leitura. Aí ele quer o quê? Ele quer que calcule o valor final de cada quantia após o acréscimo percentual indicado. Então, 1% sobre 420. Isso aqui você vai calcular o quê? Aí tem duas formas. Ou você vai calcular 1% de 420 e depois somar com 420, ou você vai fazer o quê? Você vai tomar como base que 420 é 100%, tá?
E como ele quer 1%, vai ser 101% vezes 420. Tá certo? Então, fazendo isso, deixa eu pegar aqui o meu bloco de anotação. Eu vou pegar aqui, ó. Ele quer o seguinte, ele quer 101% de 420, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Apagar tudo, né? Vamos lá. Então ele quer 101% de 420, tá certo? Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar 101 dividido por 100, tudo isso multiplicado por 420. E aí, faz a conta. Isso aí vai dar 424,20, tá certo? Eu vou resolver tudo aqui, para ficar mais fácil. Eu vou pegar o 101 e vou multiplicar por 420, tá certo? Isso vai dar 42.420. 42.420, tá? E isso vai ser dividido por 100. Beleza? E aí, quando eu efetuar essa divisão, eu vou ficar com 424,20. Deixa eu colocar igual 424,20. Beleza? Então, calculei 1%, o acréscimo de 1% em cima do valor de 420. Tá? Vou fazer a letra B também. Deixa eu colocar aqui, que aqui é a letra A, né? Vou fazer a letra B. Na letra B, ele quer 25% sobre 420, sobre o mesmo valor. Então, aqui, como é 25%, então será o quê? 125%. Deixa eu corrigir aqui, ó, que é sobre, né? Não é de, é sobre. Então, 125% sobre 420. E aqui, a gente vai fazer o quê? Mesma coisa, né? 125 sobre 100, tá? Multiplicado por 420. Então, opa, isso vai ser igual a, vou fazer 125 vezes 420, isso vai dar 52.500. Então, 52.500 dividido por 100. Fazendo essa divisão aí, eu vou ter 525. Certo? E aí, eu espero que vocês completem aí a atividade, tá certo? Aí só foi mesmo para a gente ter mais ou menos uma ideia de como fazer. Aí eu vou deixar a letra C e a letra D e o restante de atividade aí que vai estar na descrição do ambiente, aí no ambiente, tá certo? Então por hoje é só, um abraço e até a próxima aula.